Olá, tudo bem? Eu primeiramente quero agradecer, os juristas, Portal Juristas, pelo convite e agradecer você que está me assistindo. Eu sou João Ademar, eu trabalho com propriedade intelectual já há mais de 20 anos, na passagem do século, né? Desde os anos 2000, início dos anos 2000. E, enfim, eu venho perpassando os estudos e a questão acadêmica relacionada à propriedade intelectual em toda a minha formação. Trabalhei com PI na graduação, trabalhei com PI no mestrado, trabalhei com PI no doutorado, enfim, eu sou um entusiasta da área e vou falar hoje um pouco sobre a questão da PI como um todo, da propriedade intelectual enquanto grande ramo, mas como objetivo principal de fazer um afunilamento, sobretudo no que diz respeito a um ramo que a gente já quase vê como um ramo independente, que é o direito marcário, que se a gente puxar dentro de uma lógica de divisão, vai ser uma espécie da propriedade industrial, que é uma espécie da propriedade intelectual como um todo. Eu vou tentar traçar um pouquinho essa lógica. É um formato muito agradável de se trabalhar, o que o Portal Juristas vem oferecendo, sobretudo porque ele sai da lógica fechada, hermética, de uma estrutura de entrevista ou entrevista com perguntas prescritas ou uma palestra um tanto quanto mais fechada. Esse formato de talk, ele traz a aproximação entre nós, que estamos aqui, e vocês que estão vindo, como se fosse uma aula de fato, como se eu estivesse em sala de aula, conversando com vocês, e as ideias e os conceitos vindo, e ao tempo em que eles vêm, a construção mesmo da ideia, enfim, dos conceitos, elas vão sendo, de certa forma, alinhadas ou concatenadas. Pois bem, o grande ramo da propriedade intelectual, obviamente eu sou um entusiasta, um apaixonado pela área, absolutamente apaixonado pela área, e isso, de certa forma, deixa um pouco no limiar da empolgação, digamos assim, mas a propriedade intelectual, eu costumo dizer nas minhas aulas, por mais, repito, que seja motivado por uma paixão, é indiscutivelmente uma das áreas do direito mais importantes na contemporaneidade. Sobretudo porque ela lida efetivamente com aquilo que está trazendo uma base de valor absurdamente gigante, sobretudo dentro de uma lógica de tecnologia da informação, sobretudo dentro de uma lógica de mídia, sobretudo dentro de uma lógica de conformação de produtos e de mercados, que, cara, é impossível você imaginar em outros ramos ditos, aspas, mais clássicos do direito. Basta vocês passarem a imaginar ou fazer uma breve divagação e façam de tudo que vocês, neste momento, ao assistir esse vídeo, se veem cercados. Vocês estão cercados de tecnologia, que disponibiliza a audiência, vocês estão cercados de espaços físicos nas quais vocês estão inseridos, vocês estão cercados de elementos, digamos, acessórios ou implementos que vêm a suportar tudo isso, de energia, transmissões de rede, a própria conformação da passagem dessa informação. Só para dar um exemplo, sem falar da roupa que você veste e do óculos que você usa. Tudo isso é criação humana. Tudo isso é criação humana. E a partir do momento que eu me vejo qual similaridade à própria divindade como o ente ou o principal ou único ente capaz de criar, de quem é dotado da capacidade de criação, eu me vejo também diante de um ramo, que é o ramo da propriedade intelectual, que vai traçar efetivamente essa possibilidade de gerar valor jurídico e, obviamente, por consequência, valor econômico dentro desse espaço, digamos, estratégico, competitivo, enfim. E, obviamente, social. Sim,
não é necessariamente o foco, mas não esqueçamos que o direito de propriedade intelectual, assim como qualquer propriedade, atinge o seu fim social. Mas, enfim, a partir dessa percepção geral, da gente conseguir entender que a gente está envolto de uma área, de um ramo, ou de um espaço, cuja importância inegável gera os mais variados atributos daquilo que a gente cria, a gente começa a ter, doutrinariamente, academicamente, mas também na prática, uma divisão classificatória que vai, de certa forma, ajudar a gente a entender esses mais variados elementos. E ela é importante para a gente poder chegar no direito marcário. A propriedade intelectual, ela traz, sobretudo, dois elementos principais envoltos da criação do intelecto relacionados às áreas culturais, artísticas, científicas, literárias, musicais, que é o direito, o composto do direito autoral, que nós não chamamos propriedade autoral, mas direito autoral, posto que ele possui a natureza jurídica híbrida, ele traz o seu componente de propriedade de fato, mas ele também traz um componente personalíssimo, ele é real, mas ele é pessoal, daí vêm outros conceitos derivados, os chamados direitos autorais morais e patrimoniais, que pode ser, inclusive, objeto de outras discussões no futuro. E, do outro lado, um componente de proteção às situações mais mercadológicas, inovativas, industriais, ao design, à inovação, à invenção, que é a propriedade industrial. E aí sim, propriedade industrial. E é importante que a gente comece a entender essa própria lógica do conceito de propriedade em paralelo ao conceito de direito, muito embora seja uma discricionariedade jurídica a assunção do direito de propriedade. Mas, enfim, o fato é que, quando eu entendo a propriedade industrial, e aí pegando a própria lógica da terminologia, a gente começa a ver que a propriedade industrial, ela tem uma natureza jurídica de direito real. Isso lá na frente, quando a gente for imaginar o conceito de marca e a apropriação que o empresário, enfim, o sujeito há de ter em relação a esta, faz uma diferença absurda. Por quê? Porque quando eu lido com situações que envolvem a criação autoral, eu não consigo dissociar o seu componente personalíssimo. Então, se eu crio uma música, se eu crio uma poesia, se eu crio uma escultura, se eu crio uma coreografia, de alguma forma eu tenho a minha paternidade vinculada a ela. Isso faz com que terceiros não possam, de certa forma, ultrapassar aquele meu elemento criativo. Como, por exemplo, antecipando uma proteção para eles que não para mim. Quando a gente quando a gente cria essa ruptura da natureza jurídica, tirando o componente personalismo, mas trazendo o componente tirando o componente real, mas trazendo apenas o componente personalismo, ou tirando o personalismo apenas como um único elemento, cara, a gente começa a ver que a criação passa a ser protegível, independente de ter sido feito pelo próprio sujeito. E aí onde vai começar a ter um problema, quanto mais para os empresários, para os comerciantes, para as pessoas que têm sua marca. Por quê? Porque lá na frente, sem querer dar spoiler, a gente vai discutir exatamente os riscos da não proteção imediata. O direito ele é real, ele não é pessoal, ele não tem aquela lógica híbrida. Se eu crio, ainda que tendo como objeto de criação a minha lucubração, o meu devaneio, a minha relação quase que simbólica em relação àquilo que eu crio, do ponto de vista lá da propriedade industrial, e eu não protejo, falando de marca especificadamente, já vou conceituar, terceiros podem vir e pegar para si. Ah, João, mas fui eu que criei. O direito não está preocupado em saber se foi você que criou. Atentem para isso, guardem isso assim no item importante, porque a gente vai chegar nisso. Então, a gente tem uma propriedade intelectual que tem esses dois ramos, e nesse segundo, eu tenho uma série de atributos de criação que tem a relação mais próxima
dos componentes industriais, inovadores, inventivos, enfim, da qual estão presentes as patentes, os desenhos industriais, mas também está presente as marcas. As marcas, elas têm uma característica um tanto quanto diferenciada de vários outros atributos. Não que ela venha a ser um estranho dentro do ninho, dentro da propriedade intelectual, mas dois atributos, por exemplo, eu já posso lançar mão. Você pode ser titular de uma marca, propriedade intelectual, sem que tenha vindo dela, por exemplo, um componente intelectual. Como assim, João? Olha como ele é um bicho estranho. Eu posso, por exemplo, ser titular de uma marca de meu sobrenome. Um sobrenome que se diferencie, já a gente vai ver o conceito que leva a essa característica de diferenciação. Um sobrenome, por exemplo, que se diferencie do concorrente na área específica e dentro de um conceito de generalidade não presente. Houve componente intelectual envolvido? Necessariamente não tanto. Mas é propriedade intelectual. Outra coisa que faz a marca um tanto quanto diferente é que até no direito autoral, que tem o seu tempo de vigência por toda a vida do autor, e em regras gerais, salvo algumas exceções, 70 anos, contantes de 1º de janeiro do ano subsequente ao último dos coautores vivos, da morte, né, subsequente à morte do último dos coautores vivos, do autor ou coautores vivos, ela é uma hora entre domínio público. As marcas, elas duram 10 anos, mas elas podem ser renovadas ad infinito. Havendo a renovação, ela também tem esse outro componente diferenciador. Ela é, na propriedade intelectual, o único elemento capaz de ter a sua proteção ad infinito. Alguns alunos às vezes me perguntam, João, mas os direitos morais do autor, eles duram para sempre. Sim, mas direito moral do autor não é propriedade, é direito personalíssimo. É direito moral do autor. Lembra lá do conceito híbrido? Direito autoral é real pessoal. Mas, enfim. Então, as marcas, elas começam a trazer para si um componente um tanto quanto, digamos, diferente. Ela é um tanto quanto revoltada se comparada às outras demandas. Não por acaso, hoje se fala em direito marcário. Olha só que loucura a chamada enciclopédia jurídica, ramo do direito que cuida dessas ramificações de uma maneira geral. A gente já pode começar a visualizar um ramo, não diria autônomo, mas um ramo específico, com os atributos da propriedade industrial e, obviamente, na ancoragem da propriedade intelectual, àquilo que a gente vem chamar, ou tenta-se fincar como sendo o direito marcário, que é o meu objeto do nosso talk de hoje, que é o meu objeto da nossa conversa de agora. As marcas são sinais distintivos, visualmente perceptíveis. Eu vou esmiuçar para vocês. Sinais distintivos, visualmente perceptíveis, capazes de diferenciar um produto ou serviço do seu concorrente. O que significa dizer tudo isso? Vamos cortar. Primeiro, são sinais distintivos. Ou seja, eu preciso distinguir o sinal. Eu não posso ter apenas um ponto, eu não posso ter apenas uma cor, eu não posso ter apenas um símbolo geométrico sem uma distintividade, eu não posso ter letras, números sem distintividade. Então tem que ser um sinal distintivo. Mas, mais que isso, tem que ser um sinal distintivo visualmente perceptível. No direito brasileiro, meus queridos, nós não temos as marcas auditivas, nós não temos as marcas olfativas,
nós não temos as marcas gustativas, nós só temos as marcas visualmente perceptíveis. Isso gera, às vezes, uma certa inquietude, quando a gente for ver lá na frente, nas classificações das marcas, quando eu menciono a chamada marca nominativa, que é aquela apenas que tem um nome. Ela não tem o símbolo. Vocês olham, conseguem ver aqui do lado? Deixa eu conseguir aqui. Pronto. Vocês veem aqui do lado, por exemplo, os juristas. Os juristas, ela tem uma marca, uma insígnia por trás de uma marca. Mas eu tenho as marcas que são só o nome. E às vezes meus alunos me perguntam, João, se é só nome, ele é auditivo, não? Não é visualmente perceptível? Não. O conceito de visualmente perceptível é a percepção a partir da leitura visual. Seria uma marca auditiva, que não existe no Brasil, a composição sonora vinculada à marca. Então, a partir do momento que eu tenho ou a marca lida, ou o som vinculado à marca, apenas a leitura, ela traz uma apreensão fonética. E essa apreensão fonética é uma percepção visual, não é uma percepção auditiva. Como assim? Eu não estou ouvindo a forma como a marca a marca fala? Não. Por mais que você esteja ouvindo, você está ouvindo com diferentes tons, com diferentes sotaques, com diferentes entonações. É diferente eu ter a frase, aspas, musical relacionada à marca. Certo, minha gente? Então, o primeiro elemento fundamental é entender que só se protege o direito brasileiro, os sinais distintivos, visualmente perceptíveis. Estando de fora todos os outros elementos que são marcas, sim, que têm a capacidade de marcar, no sentido de marcar, que tem a capacidade de marcar no sentido de fixar, de gerar identidade. Ok, concordo, mas não são registráveis, ok? E outras legislações o são. No Brasil, não. Então, marcas distintivas, visualmente perceptíveis, capazes de diferenciar um produto ou serviço de seu concorrente. Dessa última frasezinha, eu tiro dois conceitos. Primeiro, a capacidade de identificar a marca como um elemento protegido para serviços e para produtos. Então, eu tenho nela uma propriedade do meu serviço, eu tenho nela uma propriedade do meu produto. Serve para diferenciar ambas situações. Então, diferenciar um produto ou serviço, mas aí vem outro componente, do seu concorrente. Quando eu falo do seu concorrente, eu trago para a discussão o chamado princípio da especialidade marcária. A exceção de um outro componente diferenciador, que são as marcas de alto renome, eu posso ter o mesmo componente marcário para mais de uma empresa, ou mais de uma pessoa, ou mais de um produto, ou mais de um serviço, desde que eles não sejam concorrentes entre si. Como é que eu sei se existirá uma possibilidade de vinculação a essa ruptura do princípio da especialidade? Se, de alguma forma, puder existir uma confusão entre o que eu oferto aqui e a associação entre o que eu oferto àquela outra empresa. Ou seja, se de alguma forma o consumidor conseguir, ou de alguma forma o consumidor perceber uma confusão associando o produto A à empresa B, sendo o produto A outra coisa em relação a B, o registro eventual de A deverá ser indeferido. Por quê? Porque haverá associação.
De outra forma, é possível a existência entre um e outro, desde que a gente consiga ter, nessa existência de um e outro, um não conflito ou uma não concorrência imediata. Então, para abstrair e encerrar o primeiro conceito do que eu tenho a falar para vocês. Sinais distintivos, eu preciso perceber, não pode ser um sinal comum ou vulgar, visualmente perceptível, inclusive na leitura, leitura visual, mas leitura fonética, capaz de diferenciar um produto ou serviço do seu concorrente. Então, eu posso ter a mesma marca de uma empresa de refrigerante para vender camisa. Posso. João, isso não é estranho, não, porque eu já vi, por exemplo, determinada empresa de refrigerante vender camisa, sim. Sim, mas determinada empresa de refrigerante, primeiro, ela é uma marca de alto renome, essa especificadamente. Segundo, a camisa é uma relação, ou traz consigo uma relação de licença da própria titular original. Não quer dizer que exista uma outra empresa usando o mesmo nome em relação à anterior. Vamos diferenciar também um pouco isso. Mas, enfim. Então, o primeiro conceito fundamental é entender que a gente precisa ter na criação marcária um componente diferenciador, e esse componente diferenciador vai gerar o que a gente chama de novidade marcária. Essa novidade, ela traz uma conotação de originalidade, mas ela não traz uma conotação de ineditismo. Isso é importantíssimo, porque fecha, de certa forma, aquele spoiler, ou gera a realidade daquele spoiler que eu falei agora há pouco. Você tem uma ideia, aspas. Eu gosto sempre de chamar a ideia, quando eu falo ideia, eu falo aspas, porque já é um outro conceito da propriedade intelectual, a não proteção das ideias, mas enfim. Quando você tem uma ideia de marca, esta ideia, por mais que seja nova, original, ela não traz para si a relação do ineditismo. Não existe no direito brasileiro o conceito internacional que a gente chama de first to invent. A gente tem o first to file e a gente tem o first to invent. Desculpem a expressão. Mas são componentes diferentes que visam a proteção do primeiro que cria, que idealiza, e do primeiro que protege. O direito marcário brasileiro assegura proteção ao primeiro que protege. Então, se eu vejo o meu concorrente, eu sou dono de uma malharia, de uma empresa de confecção, e eu vejo, por exemplo, o meu concorrente utilizando uma marca insígnia que eu usei na minha marca, na minha coleção, enfim. E eu vou lá e digo, fulano, você está copiando uma marca que é minha. E o fulano me diz, sua marca não está registrada. Eu registrei. Aí você vai dizer, João, quem criou fui eu. E eu vou dizer, cara, você criou, mas para o direito, a originalidade do pedido, a novidade do pedido, está na mão do outro. Gente, você que está me escutando, me assistindo, você que é empresário, você que presta serviço, você que de alguma forma lida com produto ou serviço, seja qual for, proteja a sua marca da mesma forma que você protege todos os outros ativos da sua empresa. João, mas eu já fui atrás de tanta gente para proteger minha marca. Eu vi tanto disse-me disse. Eu vou dizer para vocês,
É verdade. Infelizmente, o INPI, que é o local único em que se registra a marca do Brasil, então não fiquem presos a situações cartoriais ou a registros empresariais, não. Marca, ela é registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Sim, o INPI, sobretudo diante das recentes mudanças tecnológicas, extremamente pertinentes e necessárias, facilitou bastante o encaminhamento de processos. Isso, obviamente, fez com que, nessa facilitação de encaminhamento, muitos aventureiros viessem a oferecer, até por força de um não tão recente, mas, enfim, de uma decisão judicial que permite que qualquer um seja procurador junto ao INPI, mesmo sem ser advogado e mesmo sem ser agente de propriedade industrial, a fazer desse tipo de expediente. Confesso a vocês que é extremamente complicado. Semestralmente, em sala de aula, eu recebo alunos, empresários, alunos ofertantes de serviço, que vêm a mim em busca de auxílio para ou dar entrada ou, infelizmente, principalmente, destravar pedidos anteriores mal feitos. Eu não atuo mais na área faz anos. Estou focado apenas na academia, mas, obviamente, eu ajudo sempre que possível nessa lógica. Daí porque, mais do que entender o sistema como um todo, é importante, sobretudo você que oferece produto e serviço, ao me ouvir, ao ouvir colegas da área de propriedade industrial, colegas sérios da área de propriedade industrial, que vocês busquem as melhores ou os melhores ofertantes para esse tipo de expediente. João, é muito fácil dar entrada no pedido. Sim, é muito fácil dar entrada no pedido. Você, com essa automatização do sistema que eu falei há pouco, do INPI, você faz da sua casa, você abre o seu boleto, você mesmo paga, você mesmo faz. A lista das áreas ou dos setores em que sua marca vai ser inserida, em força justamente do princípio da especialidade, ela é imediata, mas não é só isso. Existem os riscos da oposição, existem os eventuais indeferimentos, e o responsável sério, ele passa a continuar na atuação no teu processo de forma extremamente diligente nessas mais variadas etapas. Pois bem, quando você vai dar entrada no seu pedido, você, de imediato, precisa elencar duas classificações. Se é produto ou serviço, no primeiro momento, e, obviamente, para além de produto ou serviço, você vai ter outros dois elementos que não vai ser objeto da minha conversa com vocês hoje, que é aquilo que vai direcionar as marcas coletivas e que vai direcionar as marcas de certificação. Mas, tirando as marcas de certificação, você vai selecionar lá produto ou serviço. Mas, para além desse entendimento, se você é produto ou serviço, é entender ou começar a classificar a sua marca enquanto outros 4 componentes. Eu diria 3 mais 1, porque 1 é bem menos comum, que é a chamada marca tridimensional, aquela marca que tem um componente externo identificável, que são efetivamente as marcas nominativas, as marcas figurativas e as marcas mistas. Se a tua identidade visual ela é comum, ela não obedece àquele princípio da distintividade, registra só o nome.
registra só a parte nominativa. Se tua parte nominativa ela é comum, vulgar, mas a tua identidade visual não é, registra só a parte figurativa, só a imagem, só a insígnia. Se ambas são suficientemente distintivas, capazes de te diferenciar do teu concorrente, tu registra como marca mista. Isso é necessário, obrigatório no processo, no início do processo. Eu já vivi situações em que necessariamente foi preciso convencer o empresário de que era muito mais salutar abdicar do registro da parte figurativa apenas pela parte nominativa. Algumas situações. Primeiro, o nome por si só já é extremamente bem identificado. O nome por si só pode ter variações de grafia, digamos, estética, de forma de ser identificado esteticamente. Ou o símbolo em si, a parte figurativa, não conseguiria, de certa forma, transmitir efetivamente aquela diferenciação se comparada a apenas um nome. Enfim, isso é estratégia. Hoje, é extremamente comum você ver associado ao jurista, trabalha com o componente protetivo, o sujeito do branding, o sujeito que trabalha efetivamente com gestão de marcas. Gente, não existe ativo com potencial mais imprevisível, eu diria, do que a marca. A tua marca, ela pode sim vir a representar o teu componente mais valorizado dentro da tua empresa. Em suma, nós temos uma propriedade intelectual que protege toda a criação humana, que se desdobra em vários ramos. E nós temos, nesses vários ramos, ou inserido dentro desses vários ramos, um componente um tanto quanto rebelde, que não precisa ser efetivamente um componente tão intelectual, que tem uma longevidade ad infinito, desde que renovado em períodos sucessíveis de 10 anos, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 1000, e que passa a figurar como um dos elementos mais importantes dentro de um processo de concorrência. É muita coisa a mais do que isso, mas eu imagino, e esse foi o meu objetivo, instigar. Eu imagino, esse foi o meu objetivo, criar uma confusão conceitual, acho que faz parte também do nosso objetivo, e mais do que tudo, foi objetivo meu aqui com vocês, instigá-los à pesquisa. Existem muitos bons veículos de informação na área de propriedade intelectual. A gente tem o próprio site do INPI, com os seus manuais de marcas. A gente, sim, tem, a partir do canal oficial, né, do elemento de registro oficial, regras, infográficos, manuais, guias, uma série de elementos que podem ajudá-los nessa pesquisa.
E a gente tem já, de forma muito sólida, vários grupos de pesquisa na área de propriedade intelectual, atores na área de propriedade intelectual, escritórios na área de propriedade intelectual, que, de uma forma extremamente profissional, eficaz e honesta, podem ajudá-los nas demandas vindouras. Eu agradeço o convite dos juristas, deixo o espaço para contatos, se demandarem, e o meu abraço fraterno a todos que estão me assistindo, ao pessoal do portal e à propriedade intelectual como um todo. Meu apreço a esse ramo do direito, meu abraço a esse ramo do direito, que tanta alegria me dá academicamente e que tanta paixão me gera ao longo desses 20 anos em que nela estou inserido. Um abraço, até a próxima.